Você é do tipo de pessoa que curte gatos? Já reparou a variedade de gatos que podemos encontrar aí hoje disponíveis no seu município, na sua rua, no seu bairro? E se parar para reparar, temos gato desde persas ali, os com raça, né, com seus pelos longos e elegantes, até mesmo aqueles sem raça definida, os famosos vira-latas, que acabam também se tornando grandes companheiros no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas como podemos explicar a diferença existente entre um gato persa e um gato vira-lata? Ou o que os tornam tão diferentes entre si? Para desvendar esse segredo por trás da diversidade entre os seres vivos de uma mesma espécie, primeiramente precisamos entender sobre genética de populações. A genética de populações baseia-se no estudo do conjunto de genes característicos de uma dada população e denominamos como pool gênico. Por exemplo, no pool gênico da população de gatos persas é a alta frequência de genes de pelos compridos, a cabeça bem arredondada, o focinho curto e achatado, a cauda também curta e avantajada, peluda, além dos olhos grandes. Analisando agora a população de gatos vira-latas, os genes responsáveis por essas mesmas características são baixos, onde o pool gênico do gato vira-lata ele é caracterizado pela frequência de genes variáveis para textura de pelos, as cores, o padrão das manchas, as orelhas que são grandes e pontudas, o corpo que varia de esbelto e ágil ou mais musculoso e forte. Assim, então, podemos definir o pool gênico sendo o conjunto de genes de uma mesma população. E esse conjunto de genes pode ser representado pela frequência alélica e também pode ser representado pela frequência genotípica. Vamos começar pelas frequências alélicas. Podemos definir frequência alélica como a razão entre o número de um alelo e o número total de alelos possíveis para aquele locus. Vamos imaginar, então, uma região ali do cromossomo que é passível de ser ocupada pelos famosos alelos azão e azinho, essa dupla infalível. Assim, temos a frequência de azão, onde o seu numerador será o número total de alelos azão dividido pelo número total de alelos ali naqueles locos. A mesma coisa teremos a frequência de azinho, onde o numerador ocupará o número de alelos azinho, dividido pelo número total de alelos possíveis. Vamos trabalhar com número, que isso facilita o entendimento de vocês. Se temos 100 indivíduos e estamos considerando os genes como alelos azão e azinho, levando também em consideração que cada indivíduo é diploide, 2N, né? E cada um dos indivíduos serão formados por um par desses alelos. Logo, para 100 indivíduos, teremos um total de 200 alelos para essa população, ok? Não se perca. Então imaginemos que ao fazermos a contagem, observamos ali que temos ali de alelos azão 120 e que temos ali de alelos azinho 80. Então para calcular a frequência de azão teremos 120 alelos azão dividido pelo total de alelos da população, que são 200 alelos. Logo, a frequência para essa condição será de 0,6 ou 60%. Agora ali a mesma coisa faremos para calcular a frequência de azinho. São 80 alelos azinho, dividido pelo total de alelos da população, que são 200 alelos, então teremos como frequência 0,4 ou 40%. Podemos verificar então que a soma da porcentagem dará resultado de 100%, ou a soma dos decimais também dará resultado igual a 1. Assim, a soma da frequência de azão e a frequência de azinho deve apresentar essas equivalências. Agora, outro fator a ser levado em consideração são as frequências genotípicas, onde são definidas pela razão entre o número de indivíduos portadores do genótipo e o número total de indivíduos da população. Assim, vamos continuar com aquela linha do exemplo anterior, do azão, do azinho. Podemos então utilizar as possibilidades de formação de genótipo a partir deles. Então pensa comigo, temos o homozigoto dominante, que é o azão-azão, temos o heterozigoto, que é o azão-azinho, e teremos o homozigoto recessivo, que é o azinho-azinho. Então, para calcular a frequência genotípica, deve-se proceder o número de indivíduos para cada tipo de genótipo, dividido pelo total de indivíduos dessa população. Suponhamos então que temos uma população ali de 100 indivíduos, e após um levantamento ali nós encontramos os seguintes números, vamos lá.
azão, 30 indivíduos, azão, 50 indivíduos e azinho ali sobraram 20 indivíduos. Então, galera, para calcular a frequência genotípica dos homozigotos dominantes, basta pegar os 30 indivíduos e dividir pelo seu total, que são 100. Assim teremos 30% ou 0,3. Para calcular a frequência genotípica dos heterozigotos, basta dividir 50 indivíduos pelo seu total, 100 indivíduos. Teremos 50% ou 0,5. E agora, para calcular a frequência genotípica dos homozigotos recessivos, basta proceder da mesma maneira que fizemos anteriormente. E assim teremos 20% como resultado, ou 0,2. Verificando a frequência genotípica, a soma de cada frequência resultará em resultado 1 ou 100%. Agora, já em populações grandes, onde os cruzamentos ocorrem ao acaso, sem as influências dos fatores evolutivos, onde as frequências alélicas e evolutivas permanecem constantes ao longo das gerações, difícil de acontecer, chamamos de lei ou equilíbrio de Hardy-Weisberg. Para melhor compreensão, vamos utilizar os dois alelos, azão e azinho. Agora chamaremos a frequência do alelo azão de P e para azinho chamaremos de Q. Partindo do pressuposto que indivíduos diploides formarão gametas, onde cada gameta carrega um alelo, para surgir indivíduos azão, depende que o gene azão esteja presente nos dois gametas que vão participar ali da fecundação. E da mesma forma, essa lógica vale para indivíduos azinho. Agora, para indivíduos azão, é preciso que um dos gametas exista o gene azão e no outro o azinho. É importantíssimo destacar que no caso de formação de indivíduos heterozigotos, a alternância na ordem dos genes geram duas possibilidades. Vem comigo. Podem ser formados quando recebem o alelo azão por meio do gameta masculino e azinho por meio do gameta feminino, ou quando recebem o inverso. O alelo azão vem do gameta feminino e o alelo azinho vem do gameta masculino. Entendeu isso? Então, ao final nós teremos a frequência genotípica de azão, que se trata da multiplicação de cada frequência alélica isolada. Então, assim, como usamos a letra P para representar, será P ao quadrado. A frequência genotípica de azinho, que também se trata da frequência alélica isolada, e aí nesse caso nós usamos a letra Q para representar, então será Q ao quadrado. Agora, já para a frequência genotípica de azinho, teremos as frequências alélicas de azinho e depois a frequência alélica de azão. Portanto, podemos multiplicar 2 vezes PQ. Assim, o somatório com as implicações de Hardy-Weisberg será P ao quadrado mais 2 vezes PQ mais Q ao quadrado. Imaginemos que em uma população a frequência alélica para o gene azão seja de 0,7 e para azinho de 0,3. Observe que podemos verificar o equilíbrio de Hardy-Weisberg nessa situação. P ao quadrado será 0,7 vezes ao quadrado, que será igual a 0,49. Q ao quadrado será 0,3 ao quadrado, que será igual a 0,09, se eu não estou errado. 2 vezes PQ será 2 vezes 0,7 vezes 0,3, que resultará em 0,42. Ao realizar a soma das 3 variáveis, verificaremos que resulta no valor 1. Agora, a importância do teorema de Hardy-Weisberg para as populações naturais, e isso vai te ajudar na interpretação, está no fato de ele estabelecer um modelo para o comportamento dos genes. Desse modo, é possível estimar frequências gênicas e genotípicas ao longo das gerações e compará-las com aquelas obtidas na prática. Se os valores observados são significativamente diferentes dos valores esperados, pode-se concluir que os fatores evolutivos estão atuando sobre essa população e que ela está evoluindo. Agora, se os valores não diferem significativamente, pode-se concluir que a população está em equilíbrio e que, portanto, não está evoluindo. Essa é a interpretação ideal. Agora, é importante ter em mente que vários fatores ali interferem nas frequências genéticas. Vamos a elas? Por exemplo, seleção natural. Seleção natural
seleciona e preserva os indivíduos portadores de genes que determinam características mais vantajosas ali naquele ambiente, em razão daqueles que possuem características menos vantajosas. Outra coisa é o fluxo gênico, migrações, tanto a entrada, que é imigração, quanto a saída, que é emigração de indivíduos na população. Isso pode promover alteração ali no pool gênico existente. A consanguinidade, cruzamentos consanguíneos, também chamado de endogamia, tendem a gerar indivíduos com predominância homozigótica, de modo a elevar a frequência de um dado genótipo naquela população. Não posso deixar de falar da mutação, né, que faz surgir novos genes, aumentando a variabilidade. Agora, tem um item que é chamado de deriva genética, que compreende a ação de eventos aleatórios que ocorrem nas populações, como alguns impactos ambientais, sejam eles naturais, vulcanismo, por exemplo, ou interferência humana, que alteram as frequências alélicas e genotípicas sem apresentar caráter evolutivo. Na deriva, destaca-se o efeito fundador, que baseia-se no estabelecimento de uma nova população fundada pela estrutura genética que predominou sobre esse evento aleatório, tá bem? Espero que essa aula tenha sido assim muito, mas muito esclarecedora. E o segredo, o X da questão está em resolver o máximo possível de exercícios que conseguir sobre esse tema. Podem inventar fórmula, musiquinha, mas não tem segredo a não ser resolver exercícios deste tema. Então resolva. Espero que essa aula tenha assim esclarecido de coração para você e nos veremos numa próxima videoaula. Até lá!